razão, Matheus. O partido político é essa instância que vai organizar as estratégias. Não pode Damares, numa reunião ministerial, colocar... Sabe, o outro vai botar uma granada no bolso do servidor. E esse cara não sofre nem um PAD. Eu que diga isso em sala de aula. Que vire pro meu chefe e diga que eu vou soltar uma granada nele. No outro dia eu recebo o processo. Paulo Guedes gritando, deixa se fuder sozinho, se fuder sozinho. O cara é nosso chefe no Ministério da Economia. E Bolsonaro calado, que nem ouve Bolsonaro. Veja, tanto no partido político quanto na universidade, a gente aprende logo a divergir, né? Claro. Na sala de aula. Na vida, né, professor? Na vida. E a gente consegue ver no ambiente democrático o que é que significa você ter posições mais moderadas, de entendimento, da complexidade que é a máquina pública, né? E você tocou num ponto que eu faço análise muito também nessa direção. A pandemia derrotou Bolsonaro. Eu acho. Porque ele passou a enfrentar os governadores. Ele passou a não coordenar. Matheus... Quem era a favor dele virou contra, tem isso também. E ele criou uma dualidade que não batia com uma parte da sociedade que estava vivendo a pandemia. Exatamente. Eu me coloco nessa situação. Eu não tive nenhum trauma do ponto de vista do enfrentamento direto à Covid com um familiar, né? Mas eu tive que acessar o hospital com minha mãe que estava doente por outro... Ela veio a falecer ano passado. Mas por outro motivo. Por outro motivo. Era também respiratório, né? Decorria de infecção, né? Pulmonar. E eu cheguei, né? A minha família, meus amigos sabem disso, né? Eu cheguei a pensar nisso. O que é que eu faço? Assim, eu vou ter que entrar no hospital, eu posso levar a Covid para minha mãe. Como eu posso pegar a Covid? Não tinha vacina. E aí, no filho pequeno 2020, em casa, mulher, tudo, né? Pensando nas minhas comorbidades, pensando na vida. Então, é um todo, né, professor? Olha a dor que a nossa sociedade estava vivendo. Pelo amor de Deus. E o presidente imitando o respirador, sem tomar vacina, né? Dizendo que não precisava comprar vacina, né? Dizendo lá atrás que era uma gripezinha. E sem coordenar a saúde do país como uma política pública. Exatamente, professor. Tem uma cena que, pra mim, é surreal. Eu não vou nem falar aí das atrocidades que ele falou, mas eu nunca tinha visto isso com o presidente, porque também tem uma coisa, né? Bolsonaro nunca soube respeitar a liturgia do cargo. Não, nunca. Nunca. Porque Bolsonaro é aquela história. Primeiro aquela história de cercadinho. Eu nunca vi presidente falar pra cercadinho que ele inventou o cercadinho. Mas aí me inventam uma viagem pros Estados Unidos, né? Nessa época. Aí vai ele a entourage toda. Vai todo mundo. Primeira-dama, que aí se vacinou lá. E aí, como nos Estados Unidos a coisa é muito severa, você não pode acessar, não poderia acessar nenhum estabelecimento, loja, shopping, estabelecimento nenhum, se você não tivesse as suas doses de vacina em dia. Aquela cena grotesca de Bolsonaro comendo com os ministros dele pizza na calçada, gente. Isso é papel de presidente da República. Quer dizer, aí tem uma coisa que Lula fala, e aí você concorde ou não, se você for petista ou lulista ou não, mas que é uma coisa que eu concordo muito, é que o Brasil se isolou do mundo. Sim. Ninguém respeita o Brasil, respeitava o Brasil mais. Sim. Gente, por causa de coisas grotescas como essa. Como é que um chefe de Estado vai para outro país e vai comer na calçada? Completamente isolado. Tem outra cena de uma reunião, acho que do G20, que ele tá... Não sei se vocês lembram dessa cena, que ele tá num salão e ninguém tá falando com ele. Ninguém tá falando com ele, me lembro. Aquilo ali parece uma montagem. Parece que pegaram a imagem dele e colocaram. Assim, mas não é verdade, é verdade. É real. Verdade. E não é só a barreira linguística, a de falar outro idioma. Você tem um presidente isolado. Outra que coisa. Que se isolou, rompeu a diplomacia. Totalmente. Né, que nós tínhamos de se colocar de uma forma mais isenta, mais, né, altiva, de negociação e de diálogo. Né? Brigou com a China. Totalmente. Né? Ao mesmo tempo, né, foi se submeter de uma maneira grotesca aos Estados Unidos. Inclusive, isso também não foi tão lembrado na campanha. Em poucos meses, ele queria colocar o filho embaixador. Não, lembra disso? Sim, claro, porque qual é a experiência de Eduardo Bolsonaro, que já morou nos Estados Unidos, já fritou hambúrguer. Ele já fritou hambúrguer, então ele tem credenciais para ser um embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
Pelo amor de Deus. Sim. Peraí, pra quem já teve embaixadores renomados, não, pelo amor de Deus. Aquilo ali é a síntese, sabe? Do baixo clero. Mas é é o muito DNA do baixo, baixo clero. mas é muito baixo O clero. cara entra no poder, já quer colocar um filho pra embaixador. Embaixador? Na principal embaixada. Primeiro, que o cara não tinha idade pra ser embaixador. Segundo, que o cara não tinha preparo. Segundo, que o cara não tinha intelecto. Segundo, que o cara Eduardo não tinha... Bolsonaro nunca deve ter feito um curso de extensão em relações internacionais. Pelo amor de Deus, o cara em não política fala nem internacional. inglês. Então, Pelo amor de Deus, é um uma cenário. vergonha, uma vergonha. É um cenário, assim, que E a imagem do país sendo avacalhada, né, professor? avacalhada, assim. É uma situação, independente, como você falou, assim, gostando de Lula, se é, não é, a grande questão, e aí voltando para aquela crítica, né, a qual eu coloco como ponto de inflexão, a direita democrática foi aderindo a isso. Ela foi pisando nesse terreno pantanoso e simplesmente entendeu que não precisava construir uma candidatura em terceira via. E como é que você constrói a candidatura em terceira via? Você fica fora do governo. Não existe terceira via que fica com cargo. Né? Não tem como. Democrata cheio de cargo. PSDB com cargo, né? Com segundo escalão. Tereza Cristina vira ministra. Mandetta do DEM virou ministro da Saúde. Porque assim, gente, aí você vê...